Olá, que alegria ter você conosco nesta oportunidade divina para rogarmos as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas e as nossas famílias. Nesta semana, em todos os nossos grupos pequenos, na cidade, na região, nós estamos firmados com o propósito de nos relacionarmos com Deus e tomarmos posse das promessas maravilhosas que Ele tem para as nossas famílias. É a bênção da família. Deus abençoa as famílias não só porque isso é bom para nós, é porque é importante para Ele. Deus é glorificado quando uma família experimenta bem-estar e realização de acordo com o seu plano. Ele criou a família antes mesmo do Estado ou da igreja. Deus mesmo vive em família. Ele é o Deus verdadeiro em três pessoas, o Deus triuno. E Ele diz na sua palavra que quando recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos seus filhos e filhas. Ele é o nosso Pai celestial. Quando uma família vive o seu propósito, muitas outras pessoas são amadas, cuidadas, valorizadas. E o seu grande propósito de abençoar as pessoas que Ele criou à sua imagem e semelhança se concretiza neste mundo através da família. Assim, podemos afirmar que a família tanto é abençoada como ela é abençoadora. É por isso que eu quero compartilhar com você uma história muito interessante do Velho Testamento bíblico. É a história de um homem que, num tempo de muitas mudanças em seu país, ele decidiu abrir a sua casa para receber a presença de Deus. E com essa atitude, ele realmente se tornou notícia para todo o país. E sabe por que ele foi notícia para todas as pessoas? Porque a Bíblia diz que ele, toda a sua casa, tudo o que ele possuía, foi abençoado por Deus. Quando nós abrimos a nossa vida, quando nós abrimos a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, para recebermos a própria presença de Deus, realmente nós somos capazes, nos tornamos habilitados a desfrutar também das suas mais ricas bênçãos. Esta história está no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6. O nome deste homem era Obed. E como eu disse, ele se tornou notícia para todo o país. Aquilo que aconteceu na sua casa chegou aos ouvidos do rei. Obed, ele apresenta algumas qualidades, algumas atitudes muito simples, mas poderosas, que nos permitem desfrutar da presença de Deus e das suas respectivas bênçãos. A primeira atitude apresentada por Obed nesta história é disponibilidade. A arca de Deus, que representava a presença de Deus no meio do seu povo, estava disponível. Ela precisava ser guardada. E ele abriu a sua casa. Agora imagine comigo se ele dissesse que ele estava trabalhando demais, que ele tinha crianças pequenas, que ele estava fazendo pós-graduação, um mestrado, um doutorado, que ele não estava disponível. O que teria acontecido? Bem, em primeiro lugar, ele não tinha desfrutado da presença de Deus de forma tão poderosa, não tinha desfrutado das bênçãos de Deus sobre a sua vida, a sua família, tudo que ele possuía, não tinha se tornado notícia para o país e influência para todas as pessoas. Mas porque ele abriu a sua casa e se mostrou disponível, ele experimentou de tudo que Deus era capaz de realizar na sua vida e na sua família. A segunda atitude apresentada por Obed foi a ação, ou seja, ele agiu de acordo com a sua disponibilidade. Para receber a arca da aliança, a presença de Deus na sua família, no seu lar, ele teve que fazer acertos, ele teve que acertar a rotina, ele teve que cuidar das coisas dentro do seu lar, da sua casa. Para experimentar o que ele recebeu de Deus, ele teve que agir nessa direção. E aqui é muito importante que nós pensemos sobre isso. Porque muitas pessoas dizem para mim, olha, eu quero experimentar o melhor de Deus, eu quero receber as suas bênçãos, eu quero conhecer Deus com mais profundidade, puxa, eu quero uma vida diferente, eu quero uma família diferente. Mas quando nós olhamos a vida dessas pessoas, as suas ações não acompanham o que elas dizem ser os seus desejos. Nós conhecemos uma frase que diz o seguinte, onde a vontade é um meio. E ela é muito verdadeira. Se nós realmente queremos a Deus e queremos desfrutar do que Ele nos oferece, nós também precisamos agir em harmonia, agir em correspondência àquilo que desejamos no nosso coração. Foi isso que Obed fez e por isso ele se tornou notícia para toda a nação. A terceira atitude de Obed foi o comprometimento. Obed cuidou da arca de Deus com o devido respeito e consagração.
O comprometimento implica na atitude de não abrirmos mão da presença de Deus e de suas bênçãos, a despeito do preço a ser pago. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, especialmente em relação à família. A família, ela é combatida, ela é discutida, ela é atacada em todo o tempo com valores, com princípios, com práticas que são completamente contrárias ao plano original de Deus de abençoar a vida das pessoas em família. Nós temos muitos desafios. Pais têm que cuidar de filhos pequenos, ou muitos de nós estamos cuidando dos pais que envelheceram. Há os desafios financeiros, há os desafios da educação, há os desafios de nutrir um relacionamento de amor, de carinho, de respeito entre os cônjuges. Há o desafio dos mais jovens em relação ao presente e ao futuro, aos seus sonhos, aos seus planos. Há os desafios daqueles que são viúvos ou estão divorciados, estão vivendo sozinhos. Há os desafios dos solteiros, com tantos projetos e com tantos desafios também nas suas vidas pessoais, na sua área sentimental e emocional. Tudo isso demanda realmente um comprometimento com Deus. Se nós queremos experimentar o melhor de Deus em meio a tantos desafios, em tantas lutas, em tantas batalhas que vivemos no dia a dia, essa atitude de estarmos dispostos a pagar o preço pelo melhor de Deus deve estar também no nosso coração. Essa história de Obed, ela é tão pedagógica, tão ensinadora para nós, porque quando ele não pôde mais ter a arca em sua casa, você sabe o que aconteceu? Ele seguiu a arca. A Bíblia diz que ele continuou servindo a Deus, ele seguiu a arca até o templo, ele se tornou alguém que servia a Deus no templo, onde a presença de Deus estava. E a Bíblia conclui essa história dizendo que 62 dos seus descendentes eram aptos e capazes para a obra que era realizada ali no templo de Deus. Ou seja, a sua descendência, que experimentou as bênçãos de Deus através de Obed, também se tornou apaixonada por Deus, apaixonada em servir a Deus, apaixonada em andar com Deus. Ele abençoou não só a si mesmo, não só seus filhos, mas também os seus descendentes, as suas gerações futuras. Eu gosto demais desse cara chamado Obed, sabe por quê? Porque ele é o tipo de pessoa que se agarra às oportunidades quando elas aparecem. E essa deve ser também a nossa atitude. Hoje, a Arca da Aliança, a Arca de Deus, na verdade é a própria presença de Jesus Cristo em nossos corações. O Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, deixou a sua glória, veio a este mundo, morreu na cruz do Calvário para pagar o preço dos nossos pecados. Ele se entregou por mim e por você. E hoje nós podemos desfrutar da sua presença em nossas vidas e, consequentemente, em nossos lares, em nossas famílias. Meu desafio para você é que você faça como Obed, que você possa estar disponível a Deus, porque Deus está disponível a você em Cristo. Jesus é o Deus Emanuel, o Deus conosco, e ele diz assim, o reino de Deus está próximo, ou seja, está acessível, está disponível. Que você possa também se comprometer em receber Deus, a não estar disposto a abrir mão dele, a pagar o preço, aquilo que for necessário, para que você desfrute de Deus plenamente, de tudo que ele tem para a sua vida e para a sua família. E que você possa se comprometer, sim, em comprometer-se com todo o seu coração, em viver com Deus, porque isso vai abençoar não só a sua vida neste tempo, no agora, mas também a sua família, os seus descendentes e muitas outras pessoas além do que nós podemos imaginar. O Senhor Jesus Cristo ama você demais, ama a sua família demais, e Ele afirma na sua palavra que Ele está com todos aqueles que rendem seus corações a Ele, todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você não compreendeu isso ainda, em toda essa história, em tudo que compartilhei até aqui, eu quero destacar que nós desfrutamos das bênçãos de Deus quando desfrutamos da sua própria presença. É importante eu ressaltar que hoje há muitas pessoas querendo receber bênçãos de Deus, mas não querem andar com o abençoador. Deus, Ele é um Deus presente, que caminha com todos aqueles que abrem seus corações em amor. E é esse o nosso convite. Esse é o convite de Deus para nós. É esse o convite de Deus para você. Quando nós desfrutamos de Deus, da sua presença em nossos corações, desfrutamos também das suas bênçãos.
É por isso que eu quero lembrar aqui um texto, uma declaração, que também é uma promessa para cada um de nós, de como Deus abençoe as nossas famílias. Ela está no Salmo 128. Observe comigo. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Assim será abençoada a pessoa que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você pode confiar, essa é a palavra de Deus. Neste momento, nós vamos refletir um pouquinho mais nessas verdades e também desfrutar da presença uns dos outros e de Jesus Cristo, que está aqui em nosso meio. Nosso desejo é que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família e que ela se torne uma boa notícia para todas as pessoas que cercam você.